Qual foi a primeira religião de Israel? Israel sempre foi monoteísta ou Israel era, no seu início, politeísta, adorava vários deuses e gradualmente foi se tornando monoteísta? Essa é uma pergunta que causa arrepios a qualquer cristão evangélico fanático que acha que o Deus dele, o Deus de Israel, o Deus de Jesus, é um Deus único, todo-poderoso e que sempre foi assim. Será que existia uma imagem de escultura de Javé? O ídolo de Javé, Yavé e a palavra Elohim. A despeito da Bíblia hebraica, o Antigo Testamento cristão não mencionar abertamente a existência de um ídolo, uma estátua de Javé sendo adorada em diversos lugares de Israel, inclusive no Templo de Jerusalém, pesquisadores têm afirmado que há fortes indícios da menção implícita de uma estátua de Javé nos textos hebraicos. O primeiro indício é a própria proibição. Não se proíbe algo que não existe ou que nunca foi praticado, óbvio. Os apologistas de um aniconismo javista primitivo não se baseiam na história e na arqueologia, apenas na teologia focada numa ideologia religiosa. Algumas passagens da Bíblia hebraica sugerem que no Debi, o Santo dos Santos, o local mais sagrado do Templo de Jerusalém, encontrava-se um trono com um ídolo de Javé rodeado de querubins e serafins. Muitos textos bíblicos fazem alusão a uma estátua de Javé. Segundo o pesquisador Herbert Nier, com a chegada do monoteísmo a partir do período persa, séculos 6 e 4 antes da Era Comum, a estátua de Javé foi substituída pelo candelabro após a reconstrução do templo. Até a época da monarquia, a existência de uma estátua de Javé no reino de Judá era aceitável. Então, o monoteísmo, segundo os pesquisadores do texto hebraico, segundo a arqueologia, ele só começou a ser implantado em Israel, ou entre o povo judeu, melhor dizendo, a partir do século VI, lá pelos idos de 500 e alguma coisa antes de Cristo, como você preferir. No primeiro mandamento do Decálogo, os 10 mandamentos, vemos uma expressão um tanto curiosa: não terás outros deuses além de mim. Opa! Calma aí. Então, pressupõe a existência daquilo que você está proibindo de vir em larga escala. Se você pega e me pede, me traz aí aquelas folhas ali. Aí tu leva para a pessoa, aí a pessoa, eu já estou aproveitando para trazer mais folhas. Não me traz mais além dessas. Você está falando além das que já está contigo. Deu para entender o raciocínio? Diversas explicações para essa frase em hebraico são sugeridas, mas é inegável que se essa expressão em epígrafe, além de mim, não fosse uma possibilidade, os tradutores jamais a teriam colocado assim na Bíblia. O mesmo termo em hebraico é usado no versículo 23 e é traduzido por ao lado de mim. Opa! Então, pode-se dizer também que não terás outros deuses ao lado de mim. O próprio Yavé está falando. Não terás outras imagens de esculturas ao lado da minha. A Bíblia de Jerusalém assim traduz o versículo 23 do capítulo 20 de Êxodo. Não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem fareis deuses de ouro para vós. Pode conferir também na Revista Atualizada, na Almeida Atualizada e na tradução brasileira. São algumas versões que concordam com essa tradução, ao lado de mim. Note que o contexto dessa advertência é a adoração de imagens de esculturas, o que nos leva a crer que essa advertência é somente para as imagens de outros deuses, mas que a imagem de Javé deveria continuar sendo adorada. Podemos concluir que essa expressão é mais uma que escapou da censura do redator, que aqui nestes versículos foi pego na mentira. Ou seja, o redator ele está no período em que está sendo implementado o monoteísmo e ele está escrevendo, corrigindo, alterando aquele primeiro texto que chegou até ele. Então, o que ele está fazendo?
ele está tirando, o que aconteceu com o Novo Testamento também, com toda a Bíblia, ele está tirando aquelas expressões, aquelas frases, aquelas partes que pode comprometer a nova ideia de religião que está sendo estabelecida. Deu para entender? Então, em dado momento, algumas passaram despercebidas por uma distração daquele que está manipulando o texto, ele deixou passar. E uma dessas que escaparam da censura foi a questão desse primeiro decálogo, que traz essa palavra em hebraico que torna um tanto suspeita a prática monoteísta nessa época. O que dá a entender é que Javé ou Iavé era apenas mais um ídolo de escultura entre os outros deuses, mas que deveria ter exclusividade para os israelitas. É isso que o texto está dizendo. Outra possível tradução do primeiro mandamento do Decálogo: não terás outros deuses diante de mim, visava antes de tudo a presença de estátuas de outras divindades diante da estátua de Javé. Aqui os estudiosos do texto hebraico, os estudiosos do Novo Testamento, estão dizendo que a ideia que é passada dentro dessa parte do texto hebraico é que o próprio Deus ou o redator está dizendo: não coloquem outros deuses na frente do Deus Iavé. Não coloque outras estátuas de divindade na frente da estátua da divindade de Iavé. O primeiro Deus que aparece na Bíblia é chamado de Elohim, em Gênesis 1:1. Apesar desse nome ser traduzido para o português como Deus no singular, na verdade Elohim é um substantivo que está no plural. Esse significa deuses. Esse Deus da criação é, na verdade, o singular português de uma palavra hebraica que está no plural. No hebraico, Elohim é um plural. Quando o tradutor traduziu a palavra para o português, ele botou no singular. O erro já começou por aí. Veja esse exemplo. Os salvos herdarão o reino de Deus. A palavra salvos está no plural. Agora a frase, no singular. A igreja herdará o reino de Deus. A palavra igreja está no singular, mas representa várias pessoas. O que a gente tem que entender a respeito da tradução da palavra Elohim? Elohim significa o plural de várias divindades. Não é o singular de um único Deus, como o tradutor em português quer empurrar a goela abaixo. O vocábulo Elohim é apenas o plural de El, que no singular quer dizer Deus, com o sufixo in significa deuses, que tem a mesma função do nosso S em português. Destarte, Elohim representa vários deuses, mas nas nossas Bíblias em português está equivocadamente no singular como se fosse um único Deus. Ou seja, o sufixo in da palavra Elohim é o mesmo do nosso S, que no final de cada palavra dá a entender que está no plural. E como seria a tradução correta? Boa pergunta. Mais ou menos assim. No princípio criaram os deuses. Elohim, os céus e a terra. Note que essa tradução seria um verdadeiro tiro no pé. Traduzido assim, o texto mostraria a existência de um politeísmo israelita. Considerando que esse prefixo El é o deus principal do panteão cananeu, como já dissemos, como já tem outros vídeos sobre isso, o monoteísmo israelita, já no primeiro versículo da Bíblia, torna-se uma alegação bastante suspeita. Outro fator curioso é que a Bíblia hebraica começou a ser escrita antes do cativeiro assírio. Ver a crítica literária do Pentateuco, a fonte mais antiga, não foi escrita no século X. Vamos lá, em outra parte do livro. Vamos lá, vamos aqui, ver aqui. Está bem aqui. No Levante, inscrições hebraicas apareceram pela primeira vez no século IX antes da Era Comum, lá pelos anos 800 antes de Cristo.
Mas, exceto uma única inscrição proto-cananeia de Jerusalém, essas inscrições não são encontradas nos territórios centrais de Israel e Judá. Além disso, ademais, as breves inscrições alfabéticas datadas do século IX, antes da Era Comum, não indicam condições que permitam a composição de textos elaborados. As primeiras inscrições longas e complexas, em um gênero que remete às composições bíblicas, aparecem somente na primeira metade do século VII antes da Era Comum, sobre revestimentos no Reino do Norte. Ou seja, o arqueólogo está dizendo que, para se estabelecer a existência de uma escrita hebraica no Antigo Israel, só é possível no início dos anos 600 e alguma coisa. A bibliografia, a obra desse trecho consultado, eu já vou passar para vocês de cabeça. As Origens da Torá, Thomas Rommel e Israel Finkelstein. Essas observações parecem excluir a possibilidade de uma composição dos textos bíblicos no século IX antes da Era Comum. Entenderam? Então vamos voltar para onde a gente estava. Vamos voltar lá para onde a gente estava. A crítica literária, e a implementação do monoteísmo aconteceu somente no período persa. Sendo assim, está dizendo que o monoteísmo começou a ser implementado no período persa. Sendo assim, Elohim é traduzido em nossa língua portuguesa de duas formas: como Deus, quando refere-se ao Deus judeu, que é a ideia que eles querem passar, e como deuses, para referir-se a deuses pagãos. No entanto, essa técnica literária ou manobra gramatical é um mero artifício inventado para esconder que os israelitas nem sempre foram monoteístas. Os redatores da fonte E queriam eliminar qualquer ideia de que os israelitas um dia foram politeístas adoradores de diversos deuses pagãos. Ao contrário do que se pensa, a adoração a vários deuses que a Bíblia hebraica relata como uma exceção, um desvio, na verdade era a regra. A ligação dos israelitas com o deus pagão El é tão forte que até nomes de lugares e pessoas são formados pela palavra El. O melhor exemplo está no nome da própria nação israelita. O vocábulo Israel, que tem o sufixo El, que termina com a palavra El, é um dos maiores exemplos. A astúcia em misturar textos politeístas com textos aparentemente monoteístas teve a intenção de esconder um passado pagão dos hebreus. O próprio termo, na sua forma plural, pode ser usado para outros deuses que não sejam Javé, e indicar práticas politeístas. Olha só. Tá aqui, depois eu vou passar para vocês as obras consultadas. Tá? E está dizendo que Elohim indica até práticas politeístas. Em Gênesis 3:5, a tradução correta é: como os deuses sereis conhecedores do bem e do mal. Lá o tradutor botou Deus no singular. Aqui não é Deus no singular, induzindo o leitor a concluir que se trata de Javé, mas Elohim. Quer dizer, ele tinha que botar deuses, ele botou Deus para induzir a pessoa ao erro. Um sofisma cometido deliberadamente. Em Gênesis 2:16, tanto Yahvé quanto Elohim ocorrem juntos no mesmo versículo. Aí a mentira vai começando a ser escancarada. E o Senhor Yahvé, Deus, Elohim, ordenou. Na lógica dos tradutores cristãos, seria o Deus do Deus ordenou. Olha só que coisa ridícula. O Deus do Deus ordenou. Ou o correto seria o Deus dos deuses ordenou. Faz mais sentido, né? Qual a tradução faz mais sentido? Mas o versículo que acaba com qualquer dúvida é Gênesis 3:22, onde não só aparece Yahvé e Elohim, como também o texto continua no plural depois de Elohim, mesmo em português. Então disse o Senhor Yahvé, Deus, Elohim: eis que o homem se tornou como um de nós. Olha só como
as coisas vão aparecendo. Traduzindo esse versículo, ficaria mais ou menos assim: então disse Javé dos deuses: eis que o homem se tornou um Deus como um de nós. Javé falando que o homem se tornou um Deus como os outros deuses que já existiam, o qual Javé fazia parte desse panteão. Esses versículos não deixam dúvidas de que Javé até poderia ser o Deus principal. Requeria exclusividade, como eu já falei, mas que haviam outros deuses que também eram adorados pelo povo de Israel. Óbvio, está bem claro. A palavra El, da qual Elohim deriva, faz parte do grupo das línguas semíticas. Ocorre como substantivo comum e remonta aos textos ugarísticos do século XIV, antes da Era Comum. A palavra El é um substantivo comum. Pelo menos uns 600 anos antes da escrita hebraica, como nós já vimos. Portanto, além da palavra estar no singular, trata-se também de um substantivo comum, isto é, um termo genérico coletivo que passa a ideia de pluralidade e não de um ser ou alguém específico, como substantivo próprio, como é o caso de Yahvé. Então está dizendo que já a palavra El, só a palavra El no singular, ela já significa um substantivo comum, de geral, de coletivo, que dá a ideia de pluralidade, já no singular. Se no singular a palavra já expressa uma pluralidade, imagine passando ela para o plural. Aí mesmo que não há como defender um Deus único usando Elohim. Então, segundo os estudos mais recentes, tanto da filologia diacrônica como da arqueologia, nós não podemos afirmar que os israelitas sempre foram monoteístas. Ao contrário, eles eram politeístas, adoravam vários deuses. Com o passar dos anos, passaram a reivindicar a exclusividade para o Deus Javé, que era daquele panteão, mas não excluíram a ideia de continuar adorando outros deuses, reconhecendo a superioridade de Javé, e que o monoteísmo só começou a ser implementado e teve muita resistência, diga-se de passagem, a partir do período persa, lá pelos anos 500 e alguma coisa antes de Cristo.